vamos falar sobre a obra em si, nas abordagens do processo de Mizutani. Vamos nos deter especificamente na abordagem comportamentalista, que se caracteriza pelo primado do objeto. Então, essa abordagem, ela se ampara na teoria do conhecimento chamada empirismo, que acredita que o conhecimento só é possível de ser realizado a partir da experiência. Além disso, o comportamentalismo ele leva em consideração os estudos realizados pelo psicólogo americano Skinner. Skinner, em seus estudos, realiza uma análise experimental com ratos e pombos. O seu objetivo principal é observar como esses animais se comportam. Então, o estudo do Skinner é centrado basicamente no comportamento. Então, daí ele vai desenvolver uma teoria da aprendizagem chamada de análise experimental do comportamento. Então, Skinner leva em consideração alguns conceitos. O primeiro conceito que é preciso compreender é o conceito de contingência, que é justamente a relação entre o que o sujeito faz, que é uma resposta, e o que acontece no ambiente como efeito dessa resposta, uma consequência. Então, a partir daí a gente conhece uma teoria-chave do estudo de Skinner, que é a questão do estímulo-resposta, que para todo estímulo que se dá a um sujeito, vai se obter uma resposta. Para que haja essa contingência, é preciso também o reforçamento. Então, ele acredita que é preciso reforçar, que haja esse reforço, para que continue a haver aprendizagem. Então, basicamente, a gente pode dizer que a preocupação básica do comportamentalismo é explicar como os comportamentos são aprendidos. Essa teoria, essa abordagem, também acredita que o homem é produto do meio e, por isso, passível de manipulação. Dessa forma, o professor ele vai ser um engenheiro comportamental e social que vai moldar o comportamento do aluno ao meio em que ele está inserido. Ou seja, então podemos dizer que o ensino ele é pautado em padrões de comportamento que podem ser mudados através de treinamentos. Vai depender dos objetivos pré-definidos e das competências e habilidades que se querem desenvolver no aluno. Olá pessoal, dando prosseguimento aqui às concepções comportamentalistas a partir do pensamento de Skinner, trataremos agora da escola enquanto esse pensamento, né? A escola é considerada e aceita uma agência educacional que deverá adotar uma forma peculiar de controle, de acordo com os comportamentos que pretende instalar e manter. Essa manutenção, conservação e, em partes, modificar o padrão de comportamento tidos úteis para a sociedade, considerando o seu contexto em que está inserido, né, em que os sujeitos estão inseridos. Então, ela vai, a partir do contexto que os sujeitos se encontram, vai tentar manter, conservar e, em partes, modificar esse comportamento a partir desse ponto. Skinner, em sua teoria, ele critica a escola existente. Por que ele critica? Pelo uso que esta comumente faz do controle aversivo, um controle fácil de ser obtido devido à subtração de estímulos, ou seja, esse controle aversivo é justamente a subtração de estímulos, né? Se enquadra na subtração de estímulos do ambiente pela escola existente que ele considera. Então, ele entende que esse controle aversivo, ele critica esse controle pela questão da subtração desses estímulos, né, que é pregado pelo comportamentalismo para se alcançar algo. Dessa forma, suas funções, a escola, né, ela se comportando com esse controle aversivo, suas funções são incompatíveis com os ideais de democracia, direitos humanos, dentre outras concepções de direitos, né? A escola, na visão behaviorista, tende a assumir-se como agência de controle social. Então, basicamente, ela serve para manter um controle social. Ela procura direcionar o comportamento humano às finalidades de caráter social, o que é condição para a sua sobrevivência como agência, principalmente estando ligada a outras instâncias de poder, como
esferas governamentais, dentre outras. Com seu foco no controle social, não há uma necessidade nessa escola que essa escolha ofereça condições ao sujeito para que ele explore o conhecimento, o ambiente, invente ou descubra. Dessa forma, tange ao desenvolvimento autônomo do indivíduo. Logo, o desenvolvimento pessoal condiciona-se ao desenvolvimento socialmente aceito, nessa concepção de escola behaviorista. Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à abordagem comportamentalista, vamos tratar um pouco agora sobre as considerações de Skinner acerca do ensino-aprendizagem. Então ele nos diz que ensinar seria a aplicação do método científico tanto à investigação quanto à elaboração de técnicas e intervenções que objetivam mudanças comportamentais úteis e adequadas de acordo com algum centro decisório. Só que o ambiente ele não é perfeito. Existem alguns problemas a serem analisados, referentes às variáveis do ambiente social. Então, o que se busca são comportamentos desejados dos alunos, né, instalados e mantidos por condicionantes e reforçadores arbitrários, tais como elogios, notas, uma possibilidade de ascensão social, o reconhecimento dos professores e de seus colegas. Ainda existem alguns reforçadores remotos, que seriam a possibilidade de aquisição de uma nova profissão, a possibilidade de conquistar o status social, a conquista de um diploma. Nesse sentido, existem algumas disposições de contingências para uma aprendizagem eficaz. Então, Skinner nos diz que essa aprendizagem eficaz, ela depende de um evento antecedente, que seria um estímulo praticado pelo professor, uma resposta desses alunos, um evento consequente, que seria o reforço, e alguns fatores contextuais, como o local da aprendizagem, as condições sociais, as experiências anteriores dos alunos. Quanto à prática educacional, não há modelos ou sistemas ideais de instrução. A eficiência na elaboração e utilização desses sistemas depende do planejador e do professor. No entanto, existem alguns elementos mínimos para a consecução de um sistema instrucional. Então, Skinner nos ensina que existe o aluno, um objetivo de aprendizagem e um plano para alcançar o objetivo proposto. Então, o professor ele vai, utilizando essas técnicas, desses sistemas educacionais, ele vai conduzir os alunos dentro desse caminho proposto. Ele vai ter um objetivo final e vai escolher qual o melhor veículo para alcançar esse destino final. Então, qual o trajeto que ele vai utilizar, qual o veículo que ele vai utilizar para alcançar esse objetivo final, é o professor que vai escolher. Ele vai sempre analisar quais são as condições sociais, quais são as condições ambientais do local onde ele está ensinando. Então, a ênfase da proposta de aprendizagem dessa abordagem se encontra na organização, na estruturação dos elementos para as experiências curriculares. Então, a aprendizagem será garantida pela sua programação. Bom, dando seguimento às nossas análises no livro da Mizukami, mais especificamente na abordagem comportamentalista, eu vou falar um pouquinho para vocês da relação professor-aluno dentro dessa abordagem. Então, como na abordagem comportamentalista, todo o conteúdo que é transmitido aos alunos, ele tem objetivos específicos, e esses objetivos eles buscam imprimir nesses alunos certas competências para que, a partir delas, eles desenvolvam habilidades. Então, os estudantes eles são vistos e entendidos como uma espécie de recipiente. E esses recipientes estão ali para receber essas informações e, a partir desse recebimento, gerar uma reflexão sobre aqueles conteúdos. E essa reflexão é o que vai fazer com que eles desenvolvam essas competências. Já ao professor, cabe a análise comportamental desses estudantes, para que, mediante essa análise, ele possa estabelecer uma relação de controle do meio, do ambiente.
para que ele possa, a partir dessa análise, filtrar quais os conteúdos mais adequados dentro daquele contexto para que os alunos eles possam recebê-los. Então, enquanto que ao aluno vai caber o controle do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, ao aluno vai caber a apreensão do conteúdo, ao professor vai caber o planejamento e o desenvolvimento do sistema de ensino-aprendizagem. Então, os professores vão ter que desenvolver métodos, metodologias, para que possam passar da melhor maneira possível aqueles conteúdos. Então, dentro dessa abordagem, da abordagem comportamentalista, o professor ele vai ser enxergado como esse indivíduo que planeja, que filtra os conteúdos. E essa filtragem é feita a partir da análise comportamental que ele faz do aluno. Como o Mizukami coloca aqui no livro, o professor ele se comporta como um engenheiro comportamental. Então, uma vez que o professor, a partir da análise comportamental do aluno, ele filtra o conteúdo que para ele é o mais adequado para o aluno receber, e recebendo esse conteúdo, o aluno é capaz de desenvolver determinada competência e habilidade, então cumpriu-se aí a função tanto do professor quanto do aluno dentro dessa relação de ensino-aprendizagem na abordagem comportamentalista. Dando continuidade aqui à discussão sobre essa abordagem comportamentalista, né, diante de tudo que já foi discutido aí pelos nossos colegas, eu vou tratar aqui da metodologia e da avaliação de acordo com essa abordagem. Para a autora, a metodologia ela é uma metodologia bastante ampla e complexa, né, porque envolve um conjunto de tecnologias educacionais, um conjunto de estratégias de ensino e também a necessidade premente de estar utilizando reforços de forma constante e frequente para que os objetivos não saiam do seu percurso, daquilo que foi programado inicialmente. Então, essa metodologia ela vai se pautar em objetivos, no uso, tentando controlar as contingências, uso de feedback, e aí também respeitando a forma como esse aluno aprende, já que cada um tem uma forma particular de se aprender, e aí esse conhecimento ou esses conteúdos eles devem ser ministrados de forma em pequenas quantidades, por assim dizer, já que tem que respeitar o nível individual de aprendizagem do aluno. E a avaliação ela vai se dar no final do processo ou durante o processo, justamente por tentar captar se o aluno está se comportando de acordo com aquilo que foi projetado, programado nos objetivos iniciais. E aí para tentar atingir todo um nível comportamental que foi traçado na escola e que estão materializados nos currículos e nos programas. E aí no final do processo, se o aluno é capaz de se comportar tal qual foi planejado e projetado, podemos dizer que ele chegou a um nível de competência de aprendizagem desejável pelo meio e pela escola.